Sintam-se todos cumprimentados. Hoje estarei iniciando umas aulas de dimensionamento estrutural no software CPCAD e estaremos durante essas aulas dimensionando este edifício aqui, como podem ver. Então fique comigo até o final deste vídeo. Bom, antes mesmo de começar, vou pedir para que coloque o seu like no vídeo. Isso vai ajudar a promover o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. E se subscreva no canal, isso vai ajudar na promoção do canal e vai fazer com que os trabalhos do mesmo possam chegar a mais pessoas. E vou pedir também para que ative o sino das notificações. Isso vai lhe ajudar de tal maneira que quando for lançado um novo vídeo no canal, recebas a notificação de lançamento do mesmo vídeo. Bom, como eu já havia referido, trata-se de uma aula inicial. Essa é uma aula inicial, porque não vai ser só uma aula. Não é possível num vídeo só, ou fica complicado num vídeo só, ensinar como usar o software CPCAD até a obtenção dos resultados e tudo mais. Então, para que seja mais interessante, é importante que eu deixe claro aqui qual é o nosso ponto de partida e até onde nós vamos. É daí que eu vou apresentar aqui as etapas que vão estar envolvidas neste processo, não é? E para começar, nós vamos aprender a preparar os desenhos para facilitar a introdução da estrutura no CPCAD. O que acontece é que o CPCAD tem dois formatos de desenhos compatíveis, que é o DXF e o DWG. Então, se forem me fornecer, por exemplo, um desenho em Archicad ou num outro programa, convém eu preparar o desenho e depois exportar em DWG ou DXF para que eu possa ter facilidade de introdução da estrutura no CPCAD, não é? De lá do CPCAD é possível importar os desenhos nesses formatos que eu mencionei, o DWG e o DXF, e continuar com os outros processos. E na segunda etapa nós vamos aprender a preparar a informação de entrada. A informação de entrada temos que ter em conta o número de pisos do edifício, a diferença de cota entre os pisos, cargas a considerar nos pisos, classes dos materiais, características do solo e exposição do edifício ao vento. Existem muitas outras componentes que temos que ter aqui em conta, mas essas são imprescindíveis, não é? E para isso nós vamos precisar de ter conosco alguns códigos. Por exemplo, vamos precisar do RCA, aliás é um regulamento, vamos precisar de RCA e talvez o REBAP, não é? E a outra fase que nós vamos ter aqui é a introdução da estrutura. Não é? Tendo lá as plantas que mencionei aqui nessa primeira fase, vai ser possível introduzir os pilares, introduzir as vigas, as lajes, as fundações e demais elementos. É possível também no CIP introduzir os elementos construtivos e aberturas, janelas, essas coisas todas. Então vamos aprender isso nesta fase. E a outra fase é o cálculo da estrutura e a análise dos resultados. Aqui o que acontece é que o programa vai verificar, não é? Nós vamos introduzir os elementos com certas dimensões, então ele vai verificar essas dimensões e depois vai nos apresentar os resultados, e nessa fase vamos analisar os resultados também, que ver o que não está bom, e vamos mudando uma e outra coisa até que a estrutura ela verifique aos estados limites últimos e aos estados limites de utilização. E a seguir vamos à quinta e última fase, que é a organização e exportação dos resultados. E alguns dos resultados que podemos obter no programa é a memória de cálculo, a quantidade dos materiais e os desenhos, e é possível exportar isso em, por exemplo, a memória de cálculo é possível exportar em Word,
a quantidade dos materiais é possível exportar em Excel, os desenhos é possível exportar em Word, é possível também exportar em PDF, assim como em DWG. Então estaremos aprendendo como fazer isso na quinta etapa. Então essas são as fases que vão estar envolvidas neste processo e fique atento aí para poder acompanhar todas as fases. E já para começar, vou começar aqui com a primeira fase, que é a preparação dos desenhos. E voltando ao nosso desenho, numa primeira fase eu vou apresentar o edifício. Como podem ver aqui, temos o resto do chão, o primeiro andar, o segundo andar e depois aqui o terraço. É importante ter uma ideia geral, não é, do edifício antes de começar a trabalhar nele. Temos aqui a parte lateral do edifício, a parte traseira, não é? É outra parte lateral do edifício. A parte frontal, mais uma vez, temos aqui a cobertura de alguns compartimentos que temos no terraço. E dizer que as guaritas não vão ser dimensionadas, apenas vamos dimensionar o edifício principal, não é? E para termos mais detalhes do edifício, importa agora vermos as plantas e vamos começar com a planta do resto do chão. E temos aqui, não é? Esse é o edifício principal que temos na planta do resto do chão. Esses pilares já deu para ver em 3D, não é? E temos aqui a entrada principal, temos os corredores e temos aqui o gabinete do gestor da residência. Como eu já tinha dito, trata-se de uma residência e temos aqui alguns quartos. A ala esquerda é feminina e a ala direita é masculina, não é? Então temos aqui quartos da área feminina, temos aqui casa de banho, temos aqui cozinha e temos aqui também na ala masculina quartos, temos casa de banho, cozinha e temos aqui a escada. E por baixo da escada temos uma porta de acesso à parte traseira. E já temos aqui uma ideia geral do resto do chão. E vamos passar agora para o primeiro andar. No primeiro andar não muda lá muita coisa. O que acontece é que aqui já temos uma sala de estudo e temos aqui quartos. De novo casa de banho, cozinha, aqui quartos, casa de banho, cozinha. E depois temos aquela laje ali que vimos na entrada em 3D. E no segundo andar não muda lá muita coisa também. Temos outra sala de estudo. Importa aqui dizer que temos duas salas de estudo. A de baixo é para estudo individual e essa aqui do segundo andar é para estudo em grupo. E depois temos aqui o terraço. No terraço temos aqui a escada de acesso ao terraço. Depois temos a sala de televisão, e depois temos separação aqui, temos ginásio aqui na ala feminina e aqui também ginásio para a ala masculina, na verdade são mini ginásios. E depois temos aqui a porta de acesso. Nessa área aqui teremos tanques e estendais para os homens, aqui tanques estendais para as meninas. E temos de cada lado uma casa de banho que pode ser usada pelo pessoal do ginásio, assim como pelo pessoal aqui que vem para lavar as roupas. E por fim temos aqui o nível da cobertura e temos aqui a nossa cobertura, não é? E vamos voltar ao 3D para podermos ver aqui se há um ou outro elemento que possamos precisar de entender com mais detalhes. Como podem ver, na zona do terraço temos um desnível aqui. Então são essas coisas que precisamos ter muita atenção, porque dependendo da complexidade do edifício, não é? Podemos ter que levar muito mais tempo a prestar atenção aqui em um e outro detalhe que vai ser necessário na introdução da estrutura. E para entender mais detalhes vai ser necessário também fazer um corte, por exemplo aqui para entender a questão desse desnível aqui.
podemos ver aqui, pus aqui no resto do chão, é possível ver aqui que temos um corte, é um corte feito para poder entender também como é que funciona a questão de desníveis ou cotas relativas ou diferença de cotas entre os pisos, e podemos ver aqui esse S01, este corte aqui, e como podem ver aqui, na zona do terraço tem paredes que vão até uma certa altura, depois temos aqui uma outra parede que não chega à altura das demais paredes, né? Então temos que ter muita atenção nesses aspectos, porque por exemplo aqui vamos ter que colocar uma viga, porque a alvenaria não pode se apoiar sobre uma janela ou uma abertura, vamos ter que pôr uma viga, e aqui também vamos ter que pôr vigas, então não poderíamos considerar só um nível na cobertura tendo essa diferença de níveis aqui. Então é importante também prestar muita atenção nos cortes. Temos aqui mais detalhes, não é? Aqui a partir do corte podemos ver qual é o nível do resto do chão, do piso do resto do chão, a diferença de níveis podemos ver aqui, não é? Isso vai ser necessário durante este processo. E agora vamos começar com a preparação dos desenhos propriamente dita, não é? E para preparar os desenhos aqui vamos introduzir pilares, e esses pilares vamos introduzir nas plantas, porque são esses pilares que vão nos guiar na introdução da estrutura no programa CPCAD. E para isso vamos às plantas. Vou começar aqui no resto do chão, e vamos ter que introduzir pilares aqui no resto do chão, e numa primeira fase vamos introduzir pilares nos cruzamentos ou nos cantos do edifício. Dizer que aqui o importante é que o pilar esteja destacado aqui, para que exportando os desenhos para DWG ou DXF, o pilar também esteja notável lá. Porque com DXF ou DWG que vamos trabalhar no final das contas lá no programa CPCAD, então não importa qual programa estiver a usar, o importante é que coloque aqui o pilar, por exemplo, aqui neste canto, e que o pilar seja notável, não é? Para o meu caso aqui, vou entrar clicando 2 vezes e vou verificar aqui qual vai ser a coloração. Aqui tem o section, não é? E vai ser essa coloração aqui. Logo noto que vai ser diferente com o resto, que é a parede, então vai estar destacado. Então já posso ir aceitando, não é? E vou introduzir aqui o pilar. Eu quero que esteja aqui, não é? No cruzamento entre as paredes. Vou transladar isso. E como podem ver, já temos aqui o pilar, não é? E ele está destacado, quer dizer, a coloração aqui é diferente que a do restante, nesse caso as paredes. Então vamos repetir esse processo para qualquer um dos pontos que nós queiramos colocar lá o nosso pilar. Não vai ser possível acompanhar a colocação dos pilares em todos os pontos, senão o vídeo vai ser alongado. Importa referir aqui também ou falar sobre os pontos fixos. Os pontos fixos vai ser um dos cantos ou uma posição média da face do pilar, que ela não vai mudar de posição. No caso de estivermos a mudar, por exemplo, as dimensões do pilar, se eu escolho, por exemplo, este canto aqui como ponto fixo, as dimensões vão aumentar para este lado e para este lado, e este canto não vai alterar a sua posição. Mas se escolho, por exemplo, aqui como ponto fixo, as dimensões vão aumentar para lá e mais para cá, e este ponto aqui não vai mudar de posição. E para o exemplo deste pilar, eu vou escolher este canto aqui como ponto fixo, porque esta parte aqui vai ser uma parte decorativa. Não quero que o pilar, ele, por exemplo, vá e extravase esses limites aqui, então esse vai ser o ponto fixo. O pilar vai crescer para cá e para lá, e para fazer isso eu posso escolher aqui um círculo. Posso colocar aqui um pequeno círculo para marcar o ponto fixo, não é? Já tenho aqui esse círculo, então vai marcar aqui o meu ponto fixo, o que quer dizer que o pilar vai crescer para cá e para lá. E vou repetindo este processo para vários outros pilares. Vou fazer aqui, por exemplo,
para um outro ponto. Então vou copiar este pilar e aqui drag and copy, vou copiar este pilar aqui para este canto aqui, e para este caso eu vou querer que o meu ponto fixo seja este. O pilar vai crescer para cá e para cá. É só copiar este círculo ou esta circunferência. Vou colocar aqui neste ponto e vou repetir esse processo para os demais pontos onde eu queira colocar os meus pilares. Vou fazer o mesmo no segundo andar, aliás no primeiro andar, no segundo andar, no terraço e em todos os pisos. Vou continuar com este processo e, como eu já tinha dito, não vou mostrar aqui o processo todo porque o vídeo pode ser alongado, não é? E depois disso vou mostrar todas as plantas com todos os pilares já colocados e os pontos fixos já marcados. Então, continuando, já tenho aqui todos os pilares colocados e os pontos fixos, cada pilar com o respectivo ponto fixo, não é? Aqui estou no resto do chão, como podem ver, já tenho aqui, por exemplo, esses são os pilares de secção circular que já vimos em 3D. Então quer dizer que o ponto fixo vai ser o centro, então vai crescer na direção radial nesse caso, e para estes aqui o ponto fixo vai ser este, então vão crescer para essa direção, não é? E temos aqui, por exemplo, este que vai crescer para esta direção e pode crescer para lá e para lá. E podemos ver aqui também no primeiro andar, temos aqui também os pilares com os pontos fixos marcados. Temos aqui também no segundo andar os pilares com os seus pontos fixos marcados, não é? E no terraço temos também aqui os pilares com os seus pontos fixos marcados. Como podem ver aqui, os pontos fixos marcados para cada pilar. E na cobertura nós não temos nenhum pilar, claro, porque é cobertura, não pode ter lá algum pilar. A fase a seguir aqui vai ser a exportação dos desenhos para o formato DWG, e é sempre bom termos uma pasta já criada para podermos colocar esses desenhos. E para o meu caso aqui já tenho uma pasta criada, não é? Tenho aqui aulas CIP, então os desenhos que eu for a exportar aqui do programa vão para essa pasta aqui. E vou começar mesmo com o reis do chão, não é? E para exportar é simples. Numa primeira fase vou desligar alguns layers, né? Para tornar o desenho leve, e nesse caso vou desligar o layer de terreno. Para desligar layers ou trabalhar com layers ou gerir layers é só Ctrl L, não é? E tenho aqui Site Ring, vou desligar aqui, e como podem ver a relva aqui já desapareceu. Então agora já posso exportar este desenho do reis do chão. É apenas vir aqui no File, Save As, e aqui já tenho definido o DWG. Posso também exportar em DXF, mas eu vou deixar aqui DWG. Aqui tenho um nome, aqui já tenho a aula, aliás a pasta, mas poderia escolher uma outra pasta, mas para o meu caso já disse que vou deixar aqui na pasta aula CIP. Aqui vou deixar nome, já tenho aqui residência. Posso colocar piso do resto do chão, posso colocar até RC, resto do chão RC, e posso gravar aqui, save. Dizer que leva algum tempo para gravar, então para não alongar o vídeo não vou mostrar aqui a exportação de todos os desenhos. Apenas dizer que para o primeiro andar vou gravar como piso do primeiro andar, para o segundo piso do segundo andar, para o terraço vou gravar como piso do terraço, e cobertura vou deixar mesmo cobertura, não preciso escrever piso da cobertura, trata-se de laje cobertura.
e depois vou mostrar lá os resultados em DWG. Então, indo aqui para a minha pasta, já tenho aqui o desenho do piso do resto do chão, o desenho do piso do primeiro andar, o desenho do piso do segundo andar, o desenho do piso do terraço. Nessa ordem de ideia falta apenas o desenho da cobertura, mas temos que ter aqui em conta uma coisa, se formos a ver aqui em 3D, e já tinha explicado isso, temos um nível a considerar que está entre o piso do terraço e a cobertura, que é o nível em que vamos inserir as vigas, não é, dessas paredes aqui. Aqui também deste lado temos a mesma situação, e a planta mais adequada para isso continua sendo a planta do terraço. Daí que vamos ter que cavar também um outro desenho, não é? A seguir a este do piso do terraço, um outro desenho, e vamos ter que atribuir um nome. Pode ser nível das vigas do terraço, e só depois disso é que vamos gravar os desenhos da cobertura. E para isso nós viríamos aqui, fazemos o mesmo processo, e aqui nível dos lintéis do terraço, e prontos, gravar aqui. E podemos consultar aqui, já temos aqui nível dos lintéis do terraço, falta mesmo o desenho da cobertura. E vamos aqui à cobertura, também vamos gravar a cobertura ou vamos exportar os desenhos, e é basicamente o mesmo processo. Cobertura, e aqui também vamos gravar, e já temos aqui todos os desenhos. Temos o piso do resto do chão, o piso do primeiro andar, o piso do segundo andar, o piso do terraço, o piso dos lintéis do terraço, e temos a cobertura. Agora o passo a seguir é acertarmos a escala dos desenhos. É bem normal que os desenhos não estejam à escala, e temos que ter em conta que o CPCAD trabalha com as dimensões em metros, escala 1:1, então temos que entrar em cada um desses desenhos e acertar a escala, não é? E para isso vou entrar aqui num dos desenhos para mostrar como é isso de acertar a escala, e vou entrar num dos desenhos, vou fazer também no outro, não vou poder fazer em todos os desenhos para não alongar o vídeo. Então vou começar aqui com o piso do resto do chão, né? Só clicar 2 vezes. Há que referir aqui que tem que ter o AutoCAD instalado para poder abrir os desenhos, né? E depois vai aparecer uma janela dessas, é só aqui continuar, e depois vai aparecer o desenho. E como podem ver aqui, já tenho o desenho, o piso do resto do chão. E só nos resta aqui acertar a escala, não é? Como eu já tinha dito. E temos aqui esses elementos aqui de vistas, essas coisas todas. Isso podemos desligar aqui nas layers, não é? Se é que nos atrapalha, é só clicar aqui. Temos aqui as layers, podemos desligar, não é? Então, para acertar a escala aqui, o que é que eu devo fazer? Vou medir um dos elementos que tenho conhecimento da sua dimensão, para ver mais ou menos qual é a dimensão que tem aqui no DWG, e venho aqui, não é? Eu vou medir aqui, por exemplo, as minhas paredes têm 20 centímetros, né? E tenho aqui 200, e eu tenho que pôr isso em metros. 20 centímetros é 0,2 metros, então eu tenho que reduzir isso para metros, e tenho aqui 200. Para reduzir isso para 0,2 vou ter que multiplicar por é só dividir aí o 0,2 por 200. Então para introduzir a escala, nós já temos aqui
scale, temos que introduzir a escala e para isso temos que escolher o primeiro ponto de referência e a imagem já mostra aí como é que isso funciona. É a partir desse ponto de referência que o desenho vai crescer e para o nosso caso aqui nós temos a origem e essa origem deve ser mantida em todos os desenhos. Então se nós formos a escolher um outro ponto de referência, a posição da origem pode vir a alterar, então tudo temos que fazer com base nessa origem aqui. Então para escalar isso eu vou ter que selecionar tudo isso, não é? E para tal eu venho aqui a um certo ponto, vou clicar uma vez pela tecla esquerda do mouse, clico aqui uma vez, não é? E depois vou abranger isso tudo, clico aqui uma vez e venho aqui, não é? Tenho aqui scale e vou pisar aqui e venho à origem, né? Como eu já tinha dito, venho aqui à origem, me aproximo à origem e a origem vai ter as coordenadas 0, 0 e se é difícil eu acertar isso aqui manualmente, posso colocar aqui digitando aqui 0 para o primeiro retângulo, 0 e depois piso a tecla Tab do teclado, Tab e piso de novo 0 e depois Enter, né? Então ele já colocou ali o ponto inicial automaticamente e depois venho aí, como podem ver aí os números a mudarem no Polar. O que vai acontecer aqui é que esse é o número de vezes que está a aumentar o desenho e como eu tinha dito, vamos ter que reduzir o desenho porque ele mostrou, por exemplo, que uma parede que tem de largura 0,2 metros, ele está a mostrar que tem 200, ele está a considerar isso em metros, assim ele está a mostrar que tem 200 metros e nós temos que reduzir isso. Eu já tinha dito que aqui vamos usar a relação entre a dimensão real da parede e a dimensão que o desenho aqui nos dá, nesse caso 0,2 sobre 200. Poderia ser uma outra dimensão, talvez comprimento de uma parede, outra coisa, mas o procedimento é esse. E 0,2 sobre 200 é 0,01. Então vou digitar aqui 0.001 e depois Enter, né? Enter e ele já reduziu o desenho. Se eu for a medir aqui a mesma parede que eu medi, a dimensão já será outra. Só vir aqui para medir, tenho aqui a medida, como podem ver, 0,2 metros. Então já pus o desenho aqui à escala. O procedimento a seguir vai ser estando lá já no CPCAD, onde vamos ter que importar essa planta aqui. E daqui eu vou exemplificar isso com um outro piso, não é? Com outro piso, aquele era o piso de raiz do chão, vou exemplificar com o primeiro andar, não é? Só para que possam entender e como eu já disse, não vou poder mostrar tudo para não alongar o vídeo. Então vou entrar aqui no piso do primeiro andar, só clicar 2 vezes e aparece aqui essa janela, só clicar aqui nessa opção e depois vai aparecer o desenho, não é? Como podem ver aqui apareceu o desenho do piso do primeiro andar e que também vamos ter que colocar a escala, não é? Como podem ver a origem está aqui e para colocar a escala, como eu já tinha dito, vamos medir uma das paredes ou qualquer outra dimensão que temos conhecimento da sua envergadura ou do seu tamanho. Então vou medir aqui de novo uma parede e medindo aqui tenho 200, então a razão que vamos usar, o número que vamos usar para multiplicar vai ser o mesmo. Então para colocar essa escala vou selecionar tudo, de novo tecla esquerda, piso uma vez, eu vou selecionar tudo, piso outra vez, eu venho aqui no scale, né? E depois vou aproximar aqui na origem, e depois vou introduzir aqui manualmente o ponto 0, piso na tecla Tab, 0, eu vou colocar Enter, não é? Depois ele já me mostra aqui o número e vou introduzir aquela relação que eu já tinha dito, 0,001, e vou colocar aqui 0
001 e Enter. Pronto, já tenho aqui o desenho, a escala. Se for a medir uma das dimensões aqui da parede, vamos ver aqui, é 0,2, não é? Então, como já viram aqui, é fácil, podem fazer para o vosso projeto, não é? Para todos os pisos. Então eu vou fazer aqui também para o restante dos pisos. E hoje vamos terminar aqui nessa fase de colocar os desenhos à escala, não é? E a fase a seguir vai ser de importar os desenhos no programa CPCAD para depois procedermos com a introdução dos elementos estruturais. Fique atento aos próximos vídeos, creio que até o final deste processo já estará sabendo dimensionar estruturas. E caso não tenha entendido alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que eu estarei disponível para responder. Deixe seu like, subscreva-se no canal e ative o sino das notificações para que seja notificado no caso de haver um vídeo novo. E partilha este vídeo para que mais pessoas vejam. E até o próximo vídeo.